de poder ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma porção da santa, sagrada, inerrante e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Quero pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo. Tem mais de um ano que eu não prego com palavras em altares, mas eu tenho uma certeza nessa noite. Deus tem uma palavra edificante, direcionadora, que irá iluminar a tua mente nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Sem mais delonga, quero ser rápido. Peço aos irmãos que abram, por gentileza, a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 90, versículo de número 12. Salmo 90, versículo 12. É o texto que nós iremos usar como base para a ministração da palavra nessa noite. Amém? Diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos ler de novo? Vou pedir que a igreja me ajude aí, de forma unânime, ao som de 3. 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Feche teus olhos, feche a tua Bíblia, abra o teu coração, não invalidando a oração do nosso irmão, mas somando, porque nós sabemos que quanto mais nós oramos, mais nós temos vitória. Vamos orar nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és grande e está acima de todas as coisas. Nós te pedimos neste exato momento, reconhecendo que somos pequeno e falho, somos carentes de Ti, Pai. Ilumina-nos, Senhor, nessa noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos absorver a Tua palavra, a Tua virtude, a Tua unção, o Teu poder, que nessa noite possamos sair daqui fortalecidos pelo Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Se acomode aí na sua cadeira. Já está bem acomodado? Queridos, a passagem que nós aqui lemos, ela está em um dos livros mais lindos da Sagrada Escritura, o livro de Salmos. A palavra salmo, ela provém da palavra hebraica Terrilim, que significa louvores, mas a nossa tradução, a nossa Bíblia, ela vem da Septuaginta, ela vem da palavra grega psalmoi, que significa cânticos. E o livro de Salmo, ele é composto por vários tipos de cânticos. Temos os cânticos de peregrinações, temos os cânticos de degraus, mas ele não tem apenas cânticos. Podem ser todos cantados, mas não são apenas cânticos. Tem orações, tem súplicas, tem diálogos de Deus para com o homem e do homem para com Deus. E o livro dos Salmos, ele não foi escrito por apenas uma pessoa, não. O livro dos Salmos tem vários personagens. Entre eles, nós temos aquele que é o mais famoso, o rei Davi, que escreveu salmos lindíssimos, salmos muito conhecidos. Todo cristão conhece o salmo de número 23. Olha que salmo lindíssimo. Ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que salmo profundo. Temos salmos também escritos pelos filhos de Corá, salmos de uma profundidade muito grande. Salmo como o salmo de número 45, onde ele diz: a minha língua
é como a pena de um destro escritor. O meu coração ferve com palavras boas. Tu é mais formoso do que os filhos dos homens. A graça derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória, a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e tua destra te ensinará coisas terríveis. Olha que salmo maravilhoso. Temos salmos também escritos por Asaf, como o salmo de número 81, onde ele chama o povo a adorar ao Senhor. Ele diz o seguinte no salmo 81: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Aleluias. Temos salmos também escritos por Salomão, e temos salmos que nós não sabemos quem foi que escreveu, mas o salmo que nós aqui lemos, salmo de número 90, não foi escrito por nenhum desses que nós aqui falamos. Quem aqui sabe quem escreveu o salmo de número 90? O salmo de número 90, ele foi escrito pelo maior escritor do Velho Testamento. Ele escreveu todo o Pentateuco. Ele escreveu de uma forma muito forte. Seu nome? Moisés. Por quê? Significado do seu nome: porque das águas foi tirado. E olha só, para que nós possamos prestar mais a atenção naquilo que Moisés nos escreveu, eu vou te falar um pouquinho sobre a história dele. Porque nós somos assim, quando nós sabemos a história de alguém, nós prestamos mais atenção naquilo que ele nos fala. É ou não é, pastor? É assim nas nossas vidas. Então, preste bastante atenção. Redobre a sua atenção neste momento. Querido, no ano 1400 a.C., um homem por nome de José foi vendido pelo seu irmão, filho de Jacó, para o Egito. Dentro do Egito, por ele manter o seu temor no Senhor, mesmo longe da sua casa, longe dos seus amigos, longe da sua congregação, longe da sua família, ele manteve o seu temor, e Deus o abençoou, o honrou, colocou ele como o governador de todo o Egito. Veio sobre toda a terra um período de fome, e os seus irmãos que o venderam para o Egito saem à procura de alimento e chegam no Egito e se depara com o seu irmão. O seu irmão perdoa aqueles que o venderam, traz toda a sua família para dentro do Egito, mais ou menos 70 pessoas, mais ou menos 70 almas. 400 anos se passa. Agora quem está dominando o Egito é um faraó com coração maligno. Não gostava do povo de Deus, não gostava dos hebreus. Colocou um decreto que todo recém-nascido do sexo masculino deveria ser morto e jogado no Nilo. Imagina você que é mãe. Eu sou pai, eu amo meu filho. Imagina você que é mãe olhar para o seu filho recém-nascido e ver soldados entrando na tua casa, pegando o seu filho e fazendo tal coisa. Essa era a angústia naquele lugar, este era o choro naquele momento, esta era a tristeza no coração daquelas mães naquele tempo. E uma mulher por nome de Joquebede, tendo um filho, vendo que ele era formoso, escondeu o seu filho durante 3 meses, não tendo mais como escondê-lo, porque criança faz barulho. Ela tem uma atitude de fé, ela pega aquela criança, coloca aquela criança em uma caixinha que ela batuma com barro e coloca aquela criança no rio Nilo, volta para sua casa e começa a orar. A sua filha mais velha, ela começa a seguir aquele barquinho, aquele cesto com aquela criança chega nas mãos da filha do faraó. Agora aquele menino, ele chega diante daquela mulher, aquela mulher olha para ele, vê que ele é formoso, tira ele das águas e diz: esse será meu, o seu nome será Moisés, porque da água eu o tirei. Aleluia. Agora Moisés, ele cresce dentro do Egito, aprendendo na escola dos egípcios, aprendendo a arte da guerra no meio dos egípcios. Ele era um soldado valente nesse momento, ele guerreava pelo Egito, ele tinha uma cultura elevada, ele sabia tudo
tudo aquilo que os egípcios tinham para ensinar. E ele, certo dia, andando por aqueles lugares, viu um soldado batendo duramente em um escravo. Ele toma as dores daquele escravo, mata aquele soldado, enterra aquele soldado e tem que ir fugido para o deserto. Lá no deserto ele encontra com as filhas de Jetro, casa com uma delas, se torna um pastor de ovelha, até que Deus se manifesta para ele numa sarça que pegava fogo, mas o fogo não se consumia. E Deus fala com ele: olha, Moisés, tu irá tirar o meu povo que está escravizado no Egito e levará para a terra que eu prometi. Moisés olha para Deus e fala: Deus, mas eu tenho aqui uma dificuldade na fala, eu sou um pouquinho gago, o que eu vou fazer? Olha a moral do homem com Deus. Deus olha para ele e fala: olha, você então será Deus sobre a terra, e Arão, seu irmão, será o seu profeta. Olha, Deus falou com o homem: tu será Deus. O resto nós já sabemos. Ele vai para o Egito. Dentro do Egito vem todas as pragas do Egito. Ele tira aquele povo que antes entrou mais ou menos 70 almas, agora era quase 2 milhões de pessoas saindo de dentro do Egito. Imagina, 400 anos. Olha, quem é brasileiro aqui? O nosso Brasil tem pouco mais de 500 anos. Quantas pessoas tem no Brasil? Agora olha lá, no Egito, 400 anos passaram, o povo se multiplicou. E agora essa era a responsabilidade de Moisés: tirar aquele povo de dentro do Egito. Ele tira aquele povo, chega diante do Mar Vermelho, toca com seu cajado sobre as águas se abrem, eles vão para o deserto. No deserto Deus manda ali o maná, Deus manda ali codornizes. Quando falta água, Moisés toca com um cajado na rocha, a rocha traz água para o povo precisava de lei. Moisés sobe o monte, fala com Deus, Deus dá a lei. Moisés desce, entrega a lei para o povo estava rebeliado contra Deus. Moisés quebra a tábua. Depois de um tempo Moisés volta no monte, agora levando o povo juntamente com ele. Enquanto o povo olhava para o monte fumegando, coluna de fogo, raios e relâmpagos, a terra tremendo. Lá estava quem? Moisés no monte falando com Deus. Aleluia, é desse homem que eu estou falando nesse momento. Moisés era tão grande diante de Deus que se levantou Datã, Corá e Amirão contra Moisés, e Deus abriu a terra e engoliu todos aqueles que se levantaram contra Moisés. Moisés tinha tanta moral com Deus que ele falou: Deus, eu quero te ver, eu quero ser seu amigo, eu quero estar mais próximo de ti. Deus falou com Moisés: Moisés, se você me ver, você vai morrer, Moisés. Moisés falou: não tem problema, eu quero ver. Deus falou com Moisés: então é o seguinte, você vai ficar na fenda de uma rocha, e eu vou passar de costa, e você vai me ver de costa. Moisés viu Deus passando por ele. Aleluias. Moisés era tão grande que quando ele morreu, houve guerra. A Bíblia diz que o anjo veio do céu para pegar o corpo de Moisés e levar para o céu, mas um demônio se colocou de frente do anjo. Houve batalha, houve guerra pelo corpo de Moisés, e foi exatamente este homem que escreveu o salmo que nós aqui lemos. Diga glórias a Deus. Aleluias. Este é um homem com história. Este é um homem com moral diante de Deus. Aleluias. Olha para o irmão que está do seu lado. Não precisa dar aquele sorriso 15 para as 3, porque você está de máscara, ele não vai ver. Mas o seu olhar demonstra o seu amor por ele. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Você precisa tratar bem essa pessoa que está do seu lado. Você precisa respeitar essa pessoa que está do seu lado. Você precisa amar essa pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Porque às vezes você não conhece a história que essa pessoa tem. Essa pessoa tem uma história. Essa pessoa, você não sabe o que ela venceu para poder estar aqui hoje. As dificuldades que ela passou na vida. A sua história é respeitada diante de Deus. Você pode ter uma história que o homem mancha a sua história no coração de outro homem, mas nenhum homem pode manchar a sua história no coração de Deus. Você tem uma história e Deus reconhece a sua história. Moisés tem uma história. Esse homem tem um currículo diante de Deus. E quando ele estava peregrinando no deserto, ele fez uma oração ao Senhor. E a oração dele foi a seguinte: olha só o que ele fala com Deus: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração.
Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e desenvolvei filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada e floresce e corta-se. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Observe a oração deste homem. Olha a semelhança desta oração com a semelhança da oração que Jesus nos ensina. Jesus, eu gosto de ouvir as palavras de Jesus, e para que a mensagem seja cristocêntrica, vamos falar um pouquinho. Jesus, ele nos ensina, ele prega ensinando e ensina pregando. E ele vem nos ensinando o seguinte: quando oreis, não oreis como os gentis que acham que por muito falar serão ouvidos, mas oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Olha para você ver, ele começa engrandecendo a Deus. Ele não perde meia hora pregando para Deus, até porque Deus não precisa de pregadores, porque lá no céu estão os maiores pregadores. Jesus está lá no céu, mas ele vem nos ensinando. A oração dele tem ponto, ele ensina nas orações. Ele diz: primeiro, Senhor, tu tens sido nosso refúgio. Senhor, de eternidade em eternidade tu és Deus. O que ele está fazendo? Ele está colocando Deus acima de todas as coisas. Ele começa orando, engrandecendo a Deus. Depois ele vem fazendo o quê? Reconhecendo as suas falhas. Ele nos ensina a orar. Ele vem falando: Deus, o Senhor está acima do tempo. De eternidade em eternidade, só existe uma eternidade. Ele quer dizer o quê? Que Deus está acima do tempo, é maior que o tempo, é maior que a terra, é maior que o universo, está acima de todas as coisas. Ele engrandece a Deus, depois reconhece que é pequeno e diz: Senhor, o Senhor consome os homens na tua ira. O Senhor sabe que nosso tempo é curto, é como a erva. E depois de ele engrandecer a Deus, reconhecer a sua falha, reconhecer que é pecador, porque ele disse ali: o Senhor demonstra os nossos pecados à tua face. E depois de todas as coisas, ele pede. Aleluia. E o que ele pede ao Senhor? Senhor, ensina-nos a contar